fácil a gente gravar vídeo em casa, né? Mas vamos lá. Bom, nós falamos no vídeo anterior sobre a dissociação dos ácidos fortes e fracos e como que a gente calculava o pH para as soluções que continham ácidos fracos ou ácidos fortes. Agora, nós vamos discutir um pouquinho a dissociação das bases e como que a gente calcula o pH para as bases fracas e as bases fortes. Para a gente poder falar sobre isso, vamos só relembrar que toda vez que a gente coloca um ácido ou uma base em contato com a água, eles sofrem dissociação parcial ou total. Quanto maior for a dissociação das espécies, mais forte será o ácido ou a base. Então, se ao colocar em contato com a água, ele se dissocia, ou seja, ele forma os seus respectivos íons, tá? Quanto maior for esse processo de dissociação, mais forte será a nossa base. Eu vou escolher para a gente poder explicar como o hidróxido de sódio como uma base forte e o hidróxido de amônio como uma base fraca. Eu vou iniciar com a reação de dissociação e aí depois a gente vai calcular o pH para essas soluções, certo? Então vamos lá. O hidróxido de sódio, que é o nosso NaOH, né? Quando ele é colocado em contato com a água, eu não vou colocar a molécula de água aqui só para fins de simplificação, tá? Então, quando ele é colocado em contato com a molécula de água, ele vai se dissociar, formando os respectivos íons Na+, OH-. O hidróxido de sódio, ele é sólido. Em contato com a água, ele vai formar então uma solução, onde nós teremos as espécies Na+ aquosa e OH- aquoso, certo? Então vamos escrever a constante de dissociação básica para essa situação. A nossa constante de dissociação básica vai ser igual ao produto iônico da dissociação dividido pela concentração inicial do hidróxido de sódio. Eu falei lá no início que o hidróxido de sódio é uma base forte. Se é uma base forte, ele encontra-se majoritariamente ou totalmente dissociado. Isso significa o quê? Que após ocorrer o processo de dissociação, a concentração de hidróxido de sódio molecular, ela diminui e aumenta a concentração das espécies iônicas no meio. Nesse caso do hidróxido de sódio, que é uma base forte, né? O sódio provém lá dos metais alcalinos e ele é altamente reativo com a água e em contato com a água, então ele vai formar esse hidróxido. Esse hidróxido de sódio, ele vai ter uma constante de dissociação básica bastante elevada. A gente considera que essa constante é da ordem de aproximadamente 10 elevado na 2, ou seja, ele está totalmente dissociado em meio aquoso, certo? Para eu calcular o pH para uma solução de hidróxido de sódio, e aqui eu vou dar como exemplo uma concentração de 0,1 mol por litro, que é a mesma que a gente utilizou para os ácidos, tá? Então, se nós considerarmos uma solução de hidróxido de sódio com a concentração de 0,1 mol por litro, eu não consigo calcular o pH automaticamente. Por quê? Porque eu não tenho espécies H+ aqui. Eu tenho apenas as hidroxilas e não os prótons. Então, se eu tenho aqui as hidroxilas, eu preciso primeiro calcular o pOH e não o pH. Então, o pOH é igual a menos o logaritmo da concentração de OH-, ok? A gente sabe que a concentração de OH-, nesse caso, porque é uma base forte, vai ser igual à concentração inicial do ácido. Por quê?
porque a gente considerou que ele está 100% dissociado. Então, o nosso POH vai ser igual a menos o logaritmo de 0,1. E se ele é igual a menos o logaritmo de 0,1, então o meu POH é igual a 1, certo? Bom, eu já tenho o valor do POH. Mas qual é o valor de pH para essa solução? O valor de pH, a gente tem que relembrar que existe uma relação entre pH e POH, né, e que a 25 graus, a soma dos dois é igual a 14, porque isso provém lá da constante do produto iônico da água a 25 graus Celsius. Então agora a gente vai substituir esse valor nessa equação. Eu prefiro, antes de fazer essa substituição, transferir esse POH para o outro lado da igualdade, tá? Para ficar mais fácil. Então, pH é igual a 14 menos o POH. Por que menos, Cláudia? Essa aqui era mais? Justamente porque eu estou trocando ele de posição para o outro lado da igualdade, e aí, então, se ele aqui tem carga positiva, ele vai para o outro lado com a carga negativa, né? Ou, melhor falando, se ele aqui tem um sinal positivo, ele vai para o outro lado com um sinal invertido, sinal negativo. Então, meu pH é igual a 14 menos 1, e esse meu valor é igual a 13. Então, para um ácido, para uma base forte de concentração 0,1 mol por litro, tá? O meu pH será igual a 13 e o meu POH será igual a 1. Enquanto que para uma base fraca, a gente vai ter um valor diferente. Vamos ver? Então, eu disse que eu ia usar como exemplo de base fraca o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, assim como eu representei para o hidróxido de sódio, eu não vou colocar água na reação, só para efeitos de simplificação, e eu vou colocar só para indicar aqui que ela está no meio reacional aquoso, certo? Então, nosso hidróxido de sódio no meio aquoso, nosso hidróxido de amônio, no meio aquoso, vai formar as espécies iônicas NH4+, mais OH-, certo? A constante de dissociação básica agora vai ser o produto dos íons NH4+, vezes a hidroxila, dividido pela concentração inicial do hidróxido, certo? Só que agora é uma base fraca. E se é uma base fraca, o que acontece? A maior parte das moléculas vai se encontrar na forma molecular e não da forma iônica. E aí, então, o valor dessa constante, ele vai ser um valor bem pequeno, certo? Nesse caso aqui, o valor de Kb, tá, é igual a 1,8 vezes 10 na menos 5. O que isso significa? Que ao se colocar o hidróxido de amônio em água, somente algumas moléculas de hidróxido de amônio se dissociam formando seus respectivos íons. O restante permanece na forma molecular. Como que eu faço então, Cláudia, para calcular agora o pH numa solução de uma base fraca? Então, vamos lá. Vamos considerar uma solução do hidróxido de amônio 0,1 mol por litro, certo? Assim como a gente viu para o hidróxido de sódio, eu não posso calcular o pH direto, porque eu não tenho os íons H+, eu tenho as hidroxilas, certo? Só que agora nós temos mais um problema.
a concentração das hidroxilas não é igual à concentração da solução. Por quê? Porque ela não se dissocia totalmente. E se ela não se dissocia totalmente, eu tenho que saber o quanto se dissociou. Então, a gente precisa usar essa constante de dissociação básica para poder efetuar o cálculo, certo? Vamos lá. A gente vai considerar que para cada molécula de hidróxido de amônio, ele libera um íon NH4+, e um íon OH-. Para fins de cálculo, eu vou dizer que a quantidade que forma de um e de outro é igual, não é? Então, eu vou poder denominar isso por uma letra qualquer. Eu escolhi o X. Então, eu vou dizer que a concentração aqui é X e que esse valor aqui também vai ser X, certo? Então, eu vou substituir. Ó, KB vai ser igual a X vezes X, só porque eu supus que a letra seria X e que eles têm a concentração igual. A concentração igual eles realmente vão ter, porque cada molécula se dissocia formando seus respectivos íons. Então, eu tenho X vezes X dividido por NH4OH, certo? Bom, então eu vou resolver aqui que KB é igual a X ao quadrado sobre a concentração de NH4OH. Essa concentração aqui está dividindo. Eu posso passá-la para o outro lado da igualdade, só que daí ela tem que se modificar e passar multiplicando, né? Que é sempre a operação inversa. Então, KB vezes a concentração de NH4OH é igual a X ao quadrado. E assim como nós vimos lá para o ácido, quando eu quero descobrir apenas X, eu vou extrair a raiz quadrada em ambos os termos, ou seja, dos dois lados da igualdade. Eu vou extrair a raiz quadrada aqui e a raiz quadrada aqui. Então, eu vou ter aqui a raiz quadrada de KB vezes a concentração inicial do hidróxido é igual a X. E a gente sabe que X é igual à concentração dos íons OH-. Então, agora, eu posso substituir o valor de KB, que a gente já sabe, e eu posso substituir o valor da concentração, que a gente também sabe. E aí, então, X vai ser igual a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 na menos 5, multiplicado por 0,1. Então, vamos lá na nossa calculadora científica. Raiz quadrada, tá? Vou abrir parênteses. Por quê? Porque eu vou fazer uma conta aqui, não é um valor direto. Então, como eu vou fazer uma operação matemática, eu abro parênteses. Então, abri o parênteses e vou colocar 1,8 exponencial. Exponencial, não é? Vai digitar vezes 10, a gente já viu isso no vídeo anterior. Exponencial na menos 5, tá? Multiplicado por 0,1. Fecho parênteses, porque eu estou terminando a minha operação matemática. E aí eu vou apertar igualdade. A gente tem que o valor de X é igual a 0,00134. 0,00134 mol por litro. Tá? Então, agora eu já tenho a concentração das hidroxilas. Se eu tenho a concentração das hidroxilas, eu consigo calcular o POH. Então, meu POH é igual a menos o logaritmo da concentração das hidroxilas, e que nesse caso é POH é igual a menos o logaritmo de 0,00134. Então, vamos lá. Menos o log de 0,00134.
meu pOH vai ser igual a 2, pOH é igual a 2,87. Já sei o meu pOH, então agora eu posso calcular meu pH. Então, se pH mais pOH é igual a 14, e a gente já viu que pH é igual a 14 menos o valor de pOH, então, nesse caso aqui, vamos lá, 14 menos 2,87, meu pH é 11,13. Observe que, enquanto para uma base forte o meu pH era 13, ou seja, bem elevado, o meu pH para uma base fraca é 11,13, ou seja, bem menor do que para a base forte, o que era esperado, porque essa é uma base fraca. Deu para vocês compreenderem a diferença entre o cálculo de uma base forte e o cálculo de uma base fraca? Então, toda vez que eu tiver um ácido ou uma base fraca, eu vou precisar conhecer, além da concentração dessa espécie, o valor da constante de dissociação, ou seja, o Ka ou o Kb, certo?